Caríssimos amigos e irmãos, chegamos a Pentecostes. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. O nosso Círio Pascal, que nos acompanhou durante todo o tempo da Páscoa, na última missa desse domingo, será apagado. Será depois aceso nas festas do batismo, quando tem batizados, nas exéquias, em algumas ocasiões especiais, mas enquanto sinal no presbitério, é apagado para trazer à memória nossa que essa ação do Cristo ressuscitado, que é simbolizado no Círio Pascal, a partir de agora se faz através da igreja, através de cada um de nós enquanto igreja, chamados a ser aqueles que anunciam a luz de Cristo, Cristo como luz do mundo, e testemunham Jesus Cristo na sociedade, levado pela ação do Espírito Santo. Depois de 50 dias que celebramos a Páscoa, nós temos a alegria de poder celebrar Pentecostes. O Senhor nos dá o dom do seu Espírito Santo e a liturgia é muito clara, é muito rica nesse sentido, meus irmãos e irmãs, pois temos aí vivido a novena de preparação a Pentecostes ou a semana de preparação para Pentecostes. Nós vemos, meus irmãos e irmãs, que essa manifestação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, da igreja nascente, deve continuar também na vida de nós hoje. Que o Senhor nos dê o dom também de hoje vermos esses sinais da ação do Espírito Santo como nos inícios da igreja. Homens e mulheres animados pela ação do Espírito Santo que fazem a diferença na sociedade, levam as pessoas ao encontro com Jesus Cristo, são testemunhas do Senhor. Por isso a nossa grande oração para que nesse domingo de Pentecostes, depois de termos vivido todo o tempo da Páscoa, estamos concluindo o tempo da Páscoa, nós olhamos para o Círio Pascal, dizendo que daqui para frente, depois temos feito a experiência de 40 dias de penitência quaresmal, 50 dias de festa de Páscoa, portanto, 3 meses durante o ano, é tempo de nós pensarmos também na nossa missão enquanto igreja, sermos a igreja presente na sociedade que testemunha Jesus Cristo e que ao mesmo tempo vive na comunhão, vive na unidade. Se temos o mesmo Espírito Santo, nós podemos ter uma diversidade de línguas, de falar, um modo de expressar, mas a nossa fé é a mesma e caminhamos na unidade. Portanto, ai daqueles que procuram dividir e dividem a igreja, porque não estão sendo movidos pela ação do Espírito Santo. Que na ação do Espírito Santo nos faz viver a comunhão e a unidade em meio à diversidade, as várias situações que são diferentes em cada região do mundo e também em nosso país e da própria cidade também, são situações diferentes que cabe a gente deixar-nos conduzir pela ação do Espírito Santo. Infelizmente, algumas ideologias fanáticas entram na sociedade e levam à desunião, à divisão, à separação, onde as pessoas aproveitam para jogar pedra nos outros e não testemunham Jesus Cristo, não testemunham verdadeiramente Jesus Cristo, sim o Jesus Cristo ideológico que foi construído em suas cabeças, mais do que no seu coração e na sua própria vida. Portanto, peçamos o dom do Espírito Santo para que encha os nossos corações, encha a face da terra, renove a nossa vida, caríssimos amigos e irmãos. Que a festa de Pentecostes seja esse clamor para que nós, enquanto pessoas que se deixam conduzir pela ação do Espírito Santo, assim vivam. Aliás, uma das opções da segunda leitura desse dia de Pentecostes, nós tivemos no sábado, evidentemente, até a vigília de Pentecostes, que é bastante abundante de leituras, mas a liturgia do dia de Pentecostes, uma das opções da segunda leitura fala disso. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é Espírito. Diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, também assim deve acontecer com o Cristo. Portanto, meus irmãos e irmãs, essa segunda leitura
uma das opções de segunda leitura dessa festa de Pentecostes, deve estar muito presente no coração de cada um de nós. Há uma diversidade de dons, de ministérios, mas é o mesmo Senhor, é o mesmo Jesus Cristo. Nós não somos uma uniformidade, todo mundo igualzinho. Nós temos uma diversidade de dons e de ministérios, mas se o Espírito é o mesmo, nós nos completamos e não somos contrários um ao outro, quando realmente a nossa opção é por Jesus Cristo, nosso Senhor. Claro, se temos outras opções que não sejam por Jesus Cristo, que dominam nosso coração, aí nos levam a divisões. Mas nós somos chamados a viver essa comunhão entre nós, tendo como centro Jesus Cristo, nosso Senhor. Pensamos esse dom, meus irmãos e irmãs, que a segunda leitura, uma das opções da segunda leitura desse domingo de Pentecostes nos dá com muita clareza. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, a descrição do episódio de Pentecostes está no livro dos Atos dos Apóstolos, leitura primeira desse domingo. Estavam os discípulos reunidos no mesmo lugar, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. No cenáculo, 50 dias depois da Páscoa, se manifesta esse dom que Jesus tinha prometido. Depois da sua ascensão aos céus, ele prometeu que enviaria o Espírito Santo, o Espírito Paráclito, que ensinaria todas as coisas. E assim a igreja primitiva vive essa experiência do dom do Espírito Santo. E dali saem os discípulos para anunciar o Evangelho a toda a criatura. Porque, caríssimos irmãos e irmãs, fazer-se compreender pelo outro supõe essa ação do Espírito Santo. Eu estou falando português agora com vocês, mas falando a mesma língua, o português, nem sempre nós nos entendemos. Quantas pessoas não compreendem o que nós falamos, mesmo falando a mesma língua? Mas quando nós somos levados pela ação do Espírito Santo, vivemos em comunhão com o Espírito Santo, nós vamos compreendendo sobre o amor de Deus, mesmo falando línguas diferentes, porque esse amor, que é o amor do Pai pelo Filho, vai se extravasar em nossa vida. E é um pouco isso que os Atos dos Apóstolos vai colocar, né? Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Juntou-se uma multidão e todos ficaram confusos, porque cada um ouvia os discípulos falarem sua própria língua. É ao contrário de Babel, quando os homens quiseram chegar até Deus pelo seu próprio esforço, houve a confusão das línguas. Quando é Deus quem age, ou seja, cada um ouve falar as coisas de Deus na sua própria língua. E aí, justamente, cada um escuta na própria língua. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, também os romanos, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Testemunharam o Senhor. Nós falamos a mesma língua, falamos a língua do Espírito Santo, que é o amor de Deus, né? O Pai pelo Filho, e nossos corações também, caríssimos amigos e irmãos. A experiência de Pentecostes deve se renovar em nossa vida, para que nós, meus irmãos e irmãs, saibamos também nos entender e compreender-nos uns aos outros. É triste quando na comunidade, na paróquia, na igreja, nós estamos assim como que nos separando por falta de entendimento, que é uma unidade na diversidade, de diferença, sim, de maneira de poder interpretar muita coisa, mas é o mesmo Senhor quem vai atuando e vai agindo. As ideologias têm dividido muito o mundo e a sociedade, e também muitas vezes a igreja. Cabe a nós, enquanto igreja, optarmos sempre por Jesus Cristo e deixar-nos conduzir pela ação do Espírito Santo, com toda a simplicidade e abertura de coração. Depois, meus irmãos e irmãs, nós vemos que a segunda opção da segunda leitura, a carta de São Paulo aos Romanos,
fala que a gente poder se entender tem que viver segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Ou seja, se porém Cristo está em vós, embora vosso corpo seja ferido de morte, né? Ou seja, está cheio da vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais. Ou seja, lembra bem isso. Todos aqueles que deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não recebeste um espírito de escravos, mas de filhos adotivos, para chamar a Deus de Pai. Abba, Pai. E somos filhos, somos também herdeiros. Então, portanto, viver como filhos de Deus, herdeiros do reino dos céus, irmãos e irmãs entre nós. E no Evangelho, são duas opções. O Evangelho de João fala do dia da ressurreição, estando fechadas as portas onde estavam os discípulos, Jesus entrou, trouxe a paz, e por 2 vezes saudou-os e envia. Como o Pai me enviou, também vos envio. E soprou sobre eles. É o novo nascimento. O sopro de Deus fez o homem vir à vida, e como faz agora também renovar a vida. A quem perdoar os pecados serão perdoados, a quem não perdoar não serão perdoados. Reconstrua o mundo com a reconciliação e com o perdão. É uma opção do Evangelho, que é o mais lido nesse dia de hoje, mas tem também a opção de Evangelho de João também, capítulo 14, e que fala de que ele rogará ao Pai, que vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. E vai dizer que quem me ama guardará a minha palavra. Mas o defensor é o Espírito Santo, que o Pai enviará, vos ensinará tudo e vos recordará tudo que eu vos tenho dito. São muitas opções da liturgia desse domingo de Pentecostes, meus irmãos e irmãs, mas sem dúvida que é uma oportunidade de todos nós pedimos esse dom de Deus e a bela sequência nós podemos cantar justamente tudo isso. A sequência de Pentecostes, ela coloca resumidamente todo esse espírito de quem clama ao Senhor em ação do Espírito Santo. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Portanto, meus irmãos e irmãs, clamemos. Esse aqui é o Senhor que nos deu o dom do Espírito para que nós possamos experimentar o amor do Pai pelo Filho em nossa vida, para que nós também, como os discípulos no cenáculo em Pentecostes, sejamos iluminados por essa chama em nossa vida, que nos faça olhar para todos e poder comunicar com todos o amor de Deus e que, como consequência, meus irmãos e irmãs, nós possamos, no meio da unidade, na diversidade, cada vez mais viver essa comunhão entre nós. Que o Círio Pascal, que vai ser apagado na última missa desse final de semana, possa nos ter também no coração, no íntimo de cada um de nós, para que nós possamos, de coração sincero, cada vez mais ser testemunhas do Senhor e anunciar a luz que é Jesus Cristo para os nossos irmãos e irmãs. Nessa segunda-feira, nós retomamos o tempo comum. Voltamos à 10ª semana do tempo comum, o tempo da igreja. E nós começamos com Maria, mãe da igreja, uma invocação de Paulo VI, no Concílio Vaticano II,
Peçamos que ela seja grande inspiradora para todos nós, para que, levado pela ação do Espírito Santo, vivamos esse tempo na caminhada do 8º dia, da caminhada como cristãos na sociedade e no mundo. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.